que você, o que nós, ou o que países podem ter de ferramenta para lidar com situações muito catastróficas? Por exemplo, um ataque nuclear terrorista, ou uma guerra nuclear, ou um grande fenômeno natural, um tsunami, ou até mesmo uma pandemia. Que tipo de capacidade os países têm que desenvolver para lidar com situações como essa? É você estar preparado para absorver choques. Um país, uma nação, ela tem que ter capacidade de absorver o choque e retornar ao seu status anterior daquela catástrofe. Ou seja, isso a gente chama de capacidade de resiliência. Talvez muitos de vocês lembrem o tsunami, né, seguido do vazamento nuclear de Fukushima, no Japão. E olhem essa imagem. Você tem essa estrada aqui, essa é uma das estradas que foi destruída com a tragédia, com o desastre ali. 6 dias depois, o que acontece? Isso é uma capacidade de resiliência. Olha quanto que os japoneses conseguiram voltar ao normal o mais rápido possível. Lembra, resiliência, né, na ciência é um material deformado, ele volta para sua forma original muito rápido, sem sofrer o dano ou o impacto daquele choque. Esse é um dos grandes casos, exemplos de muita resiliência. Bom, mas e aí, Reni, como é que se constrói então resiliência? O primeiro passo é o mais difícil, o mais longo prazo, que tem a ver com atitude comportamental, com educação, se preparar, aprender com as situações e com os erros. Segundo elemento para a gente construir resiliência, robustez. Pensa na palavra robusto. O que é algo robusto? Algo sólido, firme, forte. Bom, a própria palavra resiliência nos traz o terceiro elemento para construirmos ela, que é recuperar. Se resiliência é sobre você voltar ao normal o mais rápido possível, então você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma estrutura colocada. Como que a sua vida volta ao normal? Como que a cidade volta ao normal? Esse plano de ação, das coisas serem colocadas nos seus devidos lugares, é muito importante para você ter resiliência. E por fim, o quarto elemento são os recursos. E aí eu não estou me referindo a ter os recursos físicos. Eu tenho muitos aviões, eu tenho muitos carros, eu tenho muitas antenas de celulares. Não é isso. Recursos são os recursos seus, a capacidade de organização, a capacidade de você escolher, definir quais são os elementos prioritários a serem tratados. Então você está no meio de uma pandemia. O que é prioridade? As pessoas precisam de respiradores nos hospitais? Elas precisam de máscara ou elas precisam de vacina? A escolha dos esforços, do direcionamento dos recursos, a gente chama de recurso. Não é o recurso em si, mas é como que você vai gerenciar as suas capacidades, quem faz o quê? Qual é a cadeia de comando? Quem dá a ordem? Quem está livre para escolher e tomar decisões para que você ganhe agilidade, respostas rápidas? Tudo isso tem que ser construído numa situação de desastre. E quanto mais ágeis e eficientes e eficazes nós formos, mais rápido nós vamos voltar ao normal. Não são somente governos, empresas e pessoas. Nós temos que ser resilientes no dia a dia da nossa vida. Nós vamos sofrer ataques, choques, rupturas sempre, toda hora. A nossa capacidade de continuar operando, continuar seguindo em frente diante desses problemas é o que vai nos fazer melhor e vai nos fazer alcançar o que a gente quer e ter sucesso. Agora, cheguei onde eu queria explicar para vocês, então, será que tem algo melhor do que a resiliência? E eu estou falando que a melhor estratégia para um país de sobrevivência é a sua resiliência. Dá para ser melhor do que resiliente? Dá para ser mais? Dá para uma sociedade ser ainda maior? Um indivíduo ser melhor ou ter algo melhor do que ser resiliente? Dá. O antifrágil, ele fica mais forte uma vez que quebrado, uma vez que recebe o choque. Cada vez que você é atacado, você cresce maior ou melhor. Se nós começarmos a observar para o nosso corpo, para o organismo e para muitas coisas
no nosso funcionamento biológico, a característica da antifragilidade está presente. Um osso, quando você quebra, a fratura, a calcificação posterior, aquilo pode ficar mais forte. Exercícios físicos, o crescimento do músculo, como que você faz o músculo crescer? Com a ruptura. A ruptura do músculo, ele vai crescer mais forte, ele aumenta de tamanho. Então, nós estamos acostumados, o nosso corpo, pelo menos, está acostumado com o fenômeno da antifragilidade. Nós temos que incorporar isso na nossa vida. Como diz o ditado já, aquilo que não te mata te fortalece. Esse é o conceito por trás da ideia de antifrágil. Essa é a ideia de antifragilidade. Antifragilidade te faz ainda maior, ou melhor, ou mais forte. Melhor do que ser resiliente seria ser antifrágil. Claro que aí o nível de capacidades a serem desenvolvidas é muito maior. Mas todos nós temos alguma situação, alguma condição de que um choque fez a gente melhor. E não só voltar ao que éramos, não só voltar ao normal, mas fez que a gente nos tornássemos pessoas melhores.